Como fazer a escovação de uma prótese protocolo? Precisa de algum aparelho especial? Tem o risco de ficar com mau hálito? São essas dúvidas que eu vou responder nesse vídeo. A prótese protocolo é fixa, você não consegue remover essa prótese para escovação como numa dentadura ou numa prótese de encaixe, por exemplo. Então é comum surgir essas dúvidas. Se ela é fixa, como eu vou conseguir fazer a higiene corretamente? Principalmente embaixo dela. A boa notícia é que é sim possível fazer uma boa higiene da prótese protocolo e não ter mau hálito, porque o mau hálito ele não é causado pela prótese, e sim pelo acúmulo de restos de alimento e bactérias embaixo dela. Agora, exige disciplina, assim como para fazer a higiene dos dentes naturais. Mas antes de falar sobre a correta higiene da prótese, é importante você saber que para manter uma prótese bem higienizada e sem mau hálito, tão importante quanto a sua disciplina em fazer a higiene correta, é a confecção da prótese desde o momento da cirurgia ter sido feita com muito critério pelo implantodontista. Fazer o correto preparo da parte óssea, a correta posição e número de implantes, o posicionamento desses implantes, a quantidade de material aplicado na prótese, tudo isso e muito mais vai influenciar diretamente no acúmulo de alimento e na facilidade ou na dificuldade que você vai ter para fazer a correta higiene. Dito isso, bora falar sobre o que você precisa usar e como usar para manter a prótese limpa. O primeiro instrumento é o mais comum de todos, a escova de dente convencional, essa que você já conhece. Ela vai limpar toda a parte de cima da prótese, os dentes, a parte da gengiva da prótese, tudo que você consegue acessar com ela. Aqui não tem segredo, a escovação é como se fossem nos seus dentes naturais mesmo. O ideal é você usar uma escova de cerdas macias, não exagerar na força para não criar riscos na superfície da prótese. Se você criar pequenos riscos na superfície dela, seja por uma escova com cerda dura ou por um excesso de força que você aplica na escovação, você acaba facilitando o aparecimento de manchas na prótese e causa um desgaste excessivo com o passar do tempo. Sobre a pasta de dente, eu recomendo uma pasta sem abrasivos fortes, ou seja, evitar aquelas pastas de dente com carvão ativado, com efeito clareador, e até mesmo aquelas pastas com bicarbonato de sódio, pois tudo isso é abrasivo e também vai criar riscos na superfície da resina. Se você tem um protocolo de porcelana, isso não vai ser um problema, mas também não tem necessidade de usar esse tipo de pasta. Agora a parte mais importante, a limpeza por baixo da prótese. Entre a prótese e a gengiva existe um pequeno espaço. Por ali vai passar saliva, vai passar alimento, e se essa região não for limpa, aí sim pode gerar mau hálito. Pode ter tártaro, inflamação na gengiva e até comprometer os implantes lá na frente. E aí você pode pensar, e se a prótese for feita apertando bem a gengiva, sem deixar esse espaço? Não adianta. Mesmo assim, vai ter alimento que vai conseguir entrar nessa região e o pior, você não vai conseguir tirar aquele alimento dali. Ou seja, um pequeno espaço entre a prótese e a sua gengiva é importante para facilitar a higiene. E é aqui que entra o irrigador oral e o fio dental do tipo Super Floss. Esses dois são os acessórios mais importantes na higiene do protocolo. O irrigador é um aparelho que tem uma pontinha muito parecido com aquela pontinha que a gente tem aqui no consultório, que joga água, joga jato de água na boca do paciente, e ele vai jogar um jato de água embaixo da prótese, que é a região onde a escova não chega. Então ele vai deixar a parte de baixo da prótese limpa, de um jeito que nenhum outro instrumento consegue com tanta facilidade. Eu considero o irrigador indispensável, tanto é que aqui, para os meus pacientes, assim que eu entrego o protocolo, eu já dou para ele um irrigador para não ter desculpa de não usar. O fio dental do tipo Super Floss, ele é bem diferente do fio dental comum. Ele tem uma ponta um pouquinho mais dura, que permite você passar o fio debaixo da prótese, e uma parte um pouco mais grossa, esponjosa, que limpa ao redor dos implantes. Então é uma excelente opção para complementar a limpeza. Alguns pacientes se adaptam, outros preferem somente usar o irrigador oral. O importante é que essa região embaixo da prótese seja limpa todos os dias. Outra opção interessante é a escova interdental. São aquelas escovas com umas pontinhas pequenas, com um formato cônico ou cilíndrico, que em casos de prótese que tem uma altura maior de espaço entre a gengiva da prótese e a gengiva do paciente, você consegue passar essa escova nessa região que serve como um complemento da escovação. Por último, o bochecho com antisséptico bucal. Ele ajuda no controle de bactérias, especialmente nessas regiões mais difíceis de acessar. Eu recomendo usar um antisséptico sem álcool, porque o álcool resseca a gengiva e pode causar desconforto, mas ele não substitui a escovação e o irrigador, ele complementa. Então eu falei da escova,
do fio dental tipo Superfloss, da pasta de dente, do bochecho, do irrigador intraoral e do fio dental Superfloss. Poxa, doutor Rodrigo, é muita coisa. Preciso usar tudo isso? É claro que não. O principal é a escova comum com a pasta de dente e o irrigador oral ou o Superfloss. O restante é complementar. Nas consultas de manutenção da prótese, o seu dentista é que vai avaliar se a sua higiene está sendo o suficiente ou se tem a necessidade de substituir ou acrescentar algum acessório. E para finalizar, aproveitando que eu acabei de falar de manutenção da prótese, a prótese protocolo precisa ser removida pelo dentista, geralmente a cada 4, 6 ou 12 meses, dependendo do seu caso. Nessa manutenção, o dentista vai avaliar não somente se a sua higiene está sendo suficiente para manter a prótese limpa, mas também vai avaliar os pilares e parafusos que fixam a sua prótese, os implantes e a gengiva ao redor dos implantes. Isso faz parte do tratamento. Implante não é um procedimento que termina no dia da entrega da prótese. Ele exige acompanhamento. Se ficou alguma dúvida, você deixa aqui nos comentários que eu te respondo. Um abraço e até o próximo vídeo.